rapaziada tricolor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, para mais um vídeo para falar sobre o jogo de ontem. Fluminense 1, Vitória 1, né, aquele empate frustrante no final do jogo, que acabamos sofrendo, né, do Vitória, e há coisas a se pensar sobre o jogo em si. O Fluminense começou o jogo bem, como vinha começando os últimos jogos, né? Conseguiu fazer sua pressão no time do Vitória. Até o final do segundo tempo, a gente viu que o Fluminense estava ganhando, estava subindo para o segundo lugar, né, do Campeonato Brasileiro. Chegaria aos 12 pontos, né? E conseguiria ali entrar no bolo dos que estão brigando pelo título. Claro que é muito raso ainda para o Campeonato Brasileiro, por ser o começo, né? O começo do campeonato. Mas ganhar no início do campeonato é bom porque ele dá tranquilidade nas outras competições também. Então, o Fluminense indo bem no Campeonato Brasileiro, ele vai ficar tranquilo para disputar a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana com o time titular ou com o time alternativo. Não importa qual time irá jogar, né? Como o Renato Gaúcho tinha dito, o Fluminense é o elenco, é o grupo. Então, a gente tem que contar com todos os jogadores. Nem sempre isso dá certo, mas a gente pontuando no início do campeonato é a melhor forma da gente ter um pouco de tranquilidade e conseguir poupar alguns jogadores para outras competições, no caso da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O Fluminense começou o jogo bem, com triangulações, coisas que a gente não via com o técnico Mano Menezes, mas nos últimos 3, 4 jogos a gente vem vendo com o Renato Gaúcho, né? Inclusive nesse jogo a gente viu um Fluminense se agrupando em um lado do campo, o que fazia muito na época do Fernando Diniz. Só que a gente viu o Fluminense perdendo muitos gols. Inclusive, falar do Canóbio. O Canóbio custou muito caro ao Fluminense. E o que ele entrega hoje, eu não vou dizer que ele é um jogador ruim, mas ele deveria estar entregando mais ao time, né? A questão do atacante não conseguir ser efetivo na arte de fazer gol, isso já diz muita coisa sobre o jogador. É um jogador bom, um jogador voluntarioso, um jogador que fisicamente sobra, né? Corre muito, se dedica dentro de campo, só que para a posição dele, ele tem que fazer o principal, que é o quê? Fazer gols. E hoje a gente tá perdendo muitos gols e o Canóbio não tá sendo o homem-gol. A gente já sabia que ele não seria o homem-gol, porque no Atlético Paranaense ele já não tinha um histórico de fazer gols, né? De goleador. Mas dentro do jogo em si, a gente espera mais do Canóbio, até pelo que a gente viu dele no Campeonato Carioca. Aí você vai dizer, o Campeonato Carioca não é parâmetro, mas é o que a gente viu da pré-temporada do jogador, entende? Então a gente vai tirar como parâmetro o que a gente viu do jogador, que foi o que vimos no começo do ano. E aí a gente vai para os jogadores. O Fábio não tem muito o que falar. O Fábio não foi muito exigido durante o jogo. Isso é bom. Os últimos jogos a gente não tem... O Fábio há muito tempo não é o melhor jogador em campo, porque fez defesas difíceis. Então o Fluminense tá melhor defensivamente. Tá se consolidando melhor defensivamente. A recomposição de defesa do Fluminense teve umas 2 ou 3 recomposições muito rápidas e saídas para o ataque na vertical. Isso é bom. O time tá com uma cara muito diferente do que a gente via com o Mano Menezes. Samuel Xavier estava bem também, não complicou o time. Ignácio e Freitas, a dupla de zaga que
Não tinha muitos jogos juntos eles dois, né? Mas não comprometeram, pelo menos ao meu ver, não comprometeram. Apesar que no último lance do jogo, acredito que um deles, ou muito mais os caras do meio de campo, poderiam ter matado a jogada antes do gol de empate do Vitória. Mas foi o que não aconteceu. René tinha jogado bem contra o Corinthians, e graças a Deus o René não vem comprometendo o time. Vem fazendo feijão com arroz muito bem, né? Então não compromete o time, o René. Martinelli, mais uma partida boa do Martinelli, com bons passes, mesmo ele não sendo o primeiro volante. Ele jogou bem de primeiro volante, né? E Hércules, ele não fez uma partida ruim do Hércules, só que pelo que foi pago pelo jogador e pelo que a gente sabe que o Hércules pode fazer, porque vimos ele jogar no Fortaleza, eu acho que ainda é muito pouco para o que o jogador pode oferecer. Então isso está frustrando um pouco, né? Ganso vem melhorando a cada dia, é o maestro do time, é o que dita o ritmo de jogo, agora com passes mais verticais, mas ele ainda não está 100%, né? Aí a gente vai pro trio de ataque, que é no caso do Arias, Cano e o Canóbio. Canóbio, como eu disse aqui, né, já falei sobre o Canóbio. Arias sempre muito bem. Ao meu ver, naquele lance foi pênalti sim, porque o defensor ele puxa a camisa do Arias, e mesmo que o árbitro não achasse que fosse pênalti, o VAR deveria ter chamado para dar uma olhada. O Cano fez o gol, né? Também bem, mas o Cano, o bom dele é que ele precisa de uma bola. Não vou dizer que ele estava no melhor dos seus dias, né? Teve umas 2 ou 3 bolas ali de fora da área que ele chutou e chutou para fora. Mas fez o gol, então meio que deu uma diminuída, né? Então entrou no segundo tempo Facundo Bernal, entrou o Nonato também no lugar do Ganso, que não teve muito que a gente viu. O Thiago Santos, o Everaldo entrou, o Serna entrou, mas não mudou muita coisa no jogo. Fez a mesma coisa que o Canóbio estava fazendo, que era partir para cima da defesa, corria e não fazia nada. Então é um empate que frustra a gente, porque a gente estava confiante no time. O time do Fluminense vinha jogando bola, mas a gente sabia que iria perder pontos alguma hora no Campeonato Brasileiro, mas não precisava ser dentro de casa, né? E o que me deixa mais puto era o lance ser muito parecido com o lance do ano passado, mas era um time totalmente diferente, um time apático do Fluminense, vindo de várias derrotas, e não teve um infeliz para parar a jogada no gol do Vitória. É isso, complicado. Se você assistiu até aqui, puder estar curtindo, tá bom? Puder estar se inscrevendo no canal, vai estar ajudando bastante para eu trazer essas análises aqui pós-jogos para você. É isso, e saudações tricolores.